Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aí o elogio controvertível da conviviologia. Eu às vezes faço elogio aqui, de modo que é bom vocês examinarem se eu incorro em algum elogio controvertível. É o julgamento de pessoa, ideia ou realidade apresentado por alguém, murista intelectual, consciente ou inconscientemente, por meio da ambiguidade expressa de maneira tendenciosa, ao mesmo tempo aplicando o pseudo-louvor e a zanga real, e não alcançando simultaneamente a exaltação do factoide, nem a exposição exata dos fatos. Você viu a complexidade do processo? Agora, o pseudo-elogio de corpo presente, o ato incompatível com o papel, a pessoa errada em função, na função errada e no momento errado. A transferência do alvo, o dever social forçado, a obrigação de elogiar contrariado, o elogio interesseiro, o ato de carregar nos trafares, a reação deslocada, extemporânea e inescondível. Agora, tem uma série de considerações, inclusive nós falamos sobre o rosário de perfídias, que envolve o elogio controvertível. Depois nós mostramos, além das logias, uma caracterologia com 32 expressões compostas, mostrando as reações humanas dentro do universo do elogio controvertível. Na remissiologia nós temos 7 itens, e todo elogio, seja qual for a natureza ou objetivo, implícito ou explícito, deve ser pesquisado ponderadamente, a fim de se aprender alguma lição com o episódio de convivialidade prática. Você já protagonizou alguma cena de elogio controvertível? Na condição de elogiado ou elogiador? Qual proveito você obteve com o episódio? Então vamos estudar o processo de elogio, que é um negócio sério. Um nome popular para isso é o processo do puxa-saco. E isso é muito usado dentro do processo da política. Brasília é a terra, né? Agora, quer dizer que esse bebê tem 33 logias e 9 máximas. A Rosa pode trabalhar com antagonismologia e com a remissiologia. Pode passar isso para 11 máximas. Tá certo? Agora, eu quero aproveitar a chance aqui. No manual da TENEPS fica subentendido sobre o processo de homossexuais, que não é muito recomendável. Então, o que eu quero dizer para a pessoa é o seguinte: nós devemos deixar para as pessoas a liberdade de escolher o que eles querem fazer do corpo. Eu sempre respeitei homossexual, lésbica, travesti, tudo isso. Agora, nós não podemos, junto do respeito, a gente não pode esquecer que esse é a antifisiologia. Então, a antifisiologia, a gente tem que respeitar os direitos homossexuais, contudo, não devemos esquecer da antifisiologia. E outra coisa, se a gente começar a mexer com isso, você pode entrar numa reação em cadeia de anormalidades que podem gerar os acidentes de percurso. Isso tudo a gente tem que ver. Agora, veja, o que é uma anormalidade? Por exemplo, você já pensou, se eu colocar os pés nas suas mãos, você vai andar plantando bananeira? Isso é antifisiológico. Homossexualidade é a mesma coisa da plantação de bananeira. Mas agora, o que se passa? A gente tem que respeitar. Cada um faz o que pode e aquilo que tem. E o corpo está aí, é um aparelho da pessoa, é um instrumento dela, ela tem liberdade de fazer o que bem entender. Eu não sou contra nenhum deles. Agora, não sou também incoerente de não falar. É aquele negócio, não sou contra, e muito pelo contrário, nem também sou a favor, muito pelo contrário. Então nós temos que entender isso fixado. Uma outra coisa, dentro da homossexualidade, do homossexualismo, o que eu vejo mais sério aí é o processo da falta da pessoa se contentar com as suas sensações. Então a pessoa nunca está satisfeita com o processo sexual. A coisa mais difícil que tem é encontrar 2 homossexuais que fizeram bodas de ouro, 50 anos juntos. Eu nunca vi. Eu estudei isso muito, em vários lugares.
até em Hollywood. Agora, é muito difícil, não tem, nunca vi. Eu vi umas senhoras, por exemplo, que elas viveram juntas 35 anos numa boa. Foi o máximo que eu consegui. Deve ter gente que conseguiu mais, mas eu não vi. No meu universo, eu estudei milhares de casais homossexuais. Eu estudei, quero dizer para vocês, até em São Francisco, tá? Eu conheço bem São Francisco, participei de coisa lá para me ver de perto, negócio para valer. Agora, o que eu acho? Tem outras coisas também difíceis. Por exemplo, uma boa parte, eles não se sentem satisfeitos, perdem as estribeiras e às vezes cometem assassinatos. Às vezes é o homossexual com o outro homossexual. Muitos deles falam que isso é só heterossexual. É lógico, tem muito heterossexual que mata o homossexual. Mas uma boa parte são eles mesmos, devido ao processo do excesso emocional do problema sexual, que é muito sério. Outra coisa também que eu acho séria é o seguinte, é quando o homossexual quer que todo mundo se transforme em andrógeno. Isso é tolice. Isso é uma das maiores tolices que eu vejo dentro dessa área. Por quê? A consciência não tem sexo. A tendência não é as pessoas se transformarem em andrógenos. É elas dominarem o sexo, seja ele qual for, e colocar para escanteio, que isso é secundário. Agora, a tendência da homossexualidade é uma superestimação do sexo. Então, isso também é um processo patológico, até um certo ponto. Hoje em dia, a homossexualidade não é considerada patológica. Dentro do processo da liberalidade de costumes e a permissividade social, isso já foi julgado para escanteio. Mas, dentro da nossa racionalidade, ponderação e vontade de acertar, não podemos esquecer. Fisiologia é uma coisa, antifisiologia é outra. Sou dermatologista veterinário, mas atualmente trabalho no governo federal com agricultores familiares e tenho contato constante com os movimentos sociais de trabalhadores rurais, muitas vezes pessoas muito radicais, que querem interferir no nosso trabalho. É um trabalho mais assistencial ou pode correr o risco de criar interprisão com essas pessoas? Olha, eu recomendo apenas o seguinte, olho vivo e olha bem se não estão caminhando aí para uma proto-ditadura. Invadir os direitos das outras pessoas é sempre um crime, seja ele qual for, em qualquer regime, não interessa a autoridade. Então, isso pode te levar para a interprisão grupo carne. Até que ponto que trabalhar com essa turma pode levar a isso? Aí depende da pessoa. Uma pessoa lá dentro vai conseguir fazer alguma coisa, vai clarear a cabeça deles, fazer a tarefa de esclarecimento. Eu abençoo todos esses que estão tentando fazer isso. Né? Precisa de muita energia. Porque é muita gente sem cabeça. São pessoas, e às vezes, tudo parece que está tudo muito acertado, mas às vezes há movimentos que são acéfalos. Todo movimento acéfalo cria anomia, é a desordem. Aí vem esses assassinatos, essa coisa toda que tem acontecido, de um lado e do outro. Né? Que tipo de manipulação eu posso sofrer ou passar inconscientemente inserido na formação de letras universitárias com pouca conotação literária e mais linguística, ou seja, investimento no poliglotismo? Olha, eu, na minha condição aqui de avô, posso dizer o seguinte, o melhor é o poliglotismo, que é a abertura para o universalismo e a mega fraternidade. Não fique preso ao processo de extrema literatice em tudo que você vai fazer ou se dedicar a um problema desse. Nós todos já dedicamos a isso, já perdemos tempo em vidas anteriores. Uma mensagem melhor é aquela que a gente esclarece e põe os pingos nos is. A literatura é sempre muita imaginação e muita fantasia. Por que a gente precisa de fazer uma coisa em linhas travessas, literárias, ou românticas, ou afetivas, ou líricas apenas, igual criança, infantil, pré-maternal, se a gente pode falar direto e explicitar as coisas do jeito que eu estou falando aqui assim, ó. Pelo menos eu estou tentando fazer. Não há literatura nisso. Há impacto-terapia sobre a verdade relativa de ponta. Isso é que é a coisa mais séria. Então, se uma pessoa dessa puder superar o problema da literatice, por exemplo, um romance. Eu mesmo recebi romance psicografado, recebi contos,
uma opção de coisa, noveletas, etc. Tal. Mas veja, isso tudo é secundário. Isso é apenas a moldura do quadro. A mensagem mesmo é a tarefa de esclarecimento. É essa que ajuda na evolução. O resto é repetição daquilo que a gente fez. Agora, a pessoa vai falar assim, mas como é que vai haver cultura sem literatura? Olha, isso tudo enche a boca, faz milhões de coisas, mas verdade é verdade, realidade é realidade. Uma coisa é você falar pelo mental soma, que é o paracorpo do discernimento. Outra coisa é você falar alguma coisa a partir da sua imaginação. A maioria das imaginações, ou a imagística, ela não é domesticada. Então, a domesticação tem que ser feita pela racionalidade. Se não há, é muita fantasia. Eu, por exemplo, devido às rememorações e outras coisas mais de parapsiquismo, eu digo para vocês, eu estou saturado com tudo que seja invencionice, fantasia, tudo que seja parece, mas não é. Todo denorex para mim, eu não quero saber disso mais. Então, por exemplo, a paródia, a imitação, o arremedo, o disfarce, nós temos que viver como consciência, embora sendo consciente. Se a gente tiver lucidez sobre isso, vamos trazer essas comunex avançadas para essa nossa comunidade humana. Isso é que é ideal para nós. Agora, nesse ponto, as fantasias todas bobas, infantis, elas têm que desaparecer. Você pode criar suas fantasias, até suas fantasias sexuais. É um problema que isso aí às vezes ajuda. A pessoa se distrai, faz um devaneio, escapa de alguma pressão da própria vida, de alguma pressão. Mas veja, você vai viver em função disso? Por que é que a gente não pode falar direto? Agora veja, eu pergunto para vocês. É possível, através da literatura, você ter retilinearidade pensênica? Alguém quer defender essa tese? Ninguém vai defender isso, não fica. Então, veja, quando é que esse povo vai ter, essa turma que é apaixonada por literatura, quando é que eles vão ter retilinearidade de pensamento? Agora, vocês já pensaram quantos milênios de automimese que estão nisso? A pessoa repetindo as mesmas coisas, fazendo a mesma coisa? Todo mundo aqui já mexeu com isso. Agora, por que que a literatura é assim? Porque a arte, ela exige menos do que a racionalidade. Qualquer arte é igual ao artesanato, ele exige menos do que uma racionalidade, ponderar tudo, uma descoberta, uma pesquisa mais profunda, ela exige muito mais. Então, veja, vocês aí que são apaixonados por literatura, eu pergunto, até que ponto que isso não é uma preguicite? Quem sabe que você não está com preguiça mental de analisar a realidade? Que tal partir para outra? Deixa essa Tacon e entra na Tales. Vamos pensar na tarefa de esclarecimento. Agora, eu mesmo cito nos meus livros, cito na enciclopédia, certos romances, certas coisas, quando tem uma mensagem lá dentro que vale a pena. Mas é assim, você lê 500 páginas para ter 2 que têm mensagem. É uma perda de tempo, um floreio terrível, e o processo todo de forma. Agora, eu quero lembrar também para as pessoas de literatura, conformática para nós, dentro da conscienciologia, é o seguinte, 1% de forma, 99% de vivência. A literatura é o contrário, 99% de forma e 1% de vivência. Isso é para mostrar a síntese do que a gente acha. Já viu alguém com sim pré-serenona que praticasse o estado vibracional sem que você tivesse ensinado? Olha, que bobagem enorme essa pergunta. Eu aprendi com outras consciências há muito tempo nas minhas intermissões, já usei isso em vidas anteriores. E outra coisa, serenões, evoluciólogos já usam isso há muito tempo. Cada um faz o que pode, você arranja as companhias que você queira. E eu só peço a você, arrume as companhias melhores. Chega-te aos bons que você vai ver se você é bom ou se você é mais ou menos, se você é ruim. Né? O processo todo é esse. Agora, vamos pesquisar. Outra coisa, não interessa a origem, nem se eu faço ou se outros fazem. Veja se o estado vibracional serve. Se não serve, vem falar comigo. Vamos debater o processo. Acabou. Vamos liquidar o assunto com um soco na cara e fratura exposta, que é o processo da impacto-terapia.
Aqui ó, tem um nosso amigo que está falando sobre o processo de que não pode colocar dinheiro fora do país. Como é que vai ser se houver uma implantação da ditadura no Brasil? Olha, se você não puder ajudar a ditadura aqui, caia fora. Mesmo na época da Revolução havia uma conversa. Ame-o ou deixe-o. Essa que é a saída. Não tem outro jeito. Agora, a hora que você coloca dinheiro fora do Brasil, onde é que fica a sua consciência? Tem tanta gente aqui que ainda precisa de assistência. Por exemplo, a educação. Precisa de tanta coisa. Por que não põe o dinheiro aqui para ajudar isso aí de algum modo? Vamos pensar nisso. Agora, outra coisa. Aqui está perguntando sobre o processo de lugar. Por exemplo, eu estive falando aqui sobre a anti-estigmatização. Às vezes não vale a pena, igual aquele apartamento lá de Copacabana. Às vezes não vale a pena, é economia de males. Você vai passar, por exemplo, aí 5 anos mexendo com energia sem parar todo dia para melhorar um lugar? E os caras sujaram? Isso vale a pena? Perante todo o trabalho de assistência que a gente tem, aquilo é pequeno, não vale a pena. Então o negócio é passar a vida fazendo uma coisa que vai atingir maior número de pessoas, a economia de males, dos males o menor. Não vale a pena. Então a anti-estigmatização tem que ser muito bem estudada. Às vezes não vale a pena, não. Tem objetos, por exemplo, das pessoas que falam assim, olha, melhor, enterra isso. Vai dar muito trabalho para limpar esse negócio. Mas, Valdo, custa $5 mil. Eu falo assim, o que eu tenho que ver com isso? Dinheiro, quando você dessomar, você não vai levar o dinheiro com você. É muito melhor você viver bem agora, senão, como é que fica? E o negócio lá destilando energia negativa, energia gravitante, patológica, como é que fica? Energia antipática. Com o tempo, a capacidade de esterilização sadia, sem eu me machucar, aumenta ou, em geral, soma? O soma tem um limite fixo. Olha, a esterilização de energias não dá ressaca energética. Se você está tendo qualquer coisa, se deve a uma de duas coisas. Autoassédio ou heteroassédio. O processo é seu. Tem que examinar isso. Energia que a gente transfere para os outros, que esteriliza, que você faz assistência pelo estado vibracional, não pode dar ressaca energética. Você não precisa estar tomando um engove contra a energia antipática. Não existe isso. Se isso existe, algum processo, seja de assédio que vem de fora, ou autoassédio da pessoa que está pensando mal dos outros. Uma outra coisa séria, jamais faça ou promova um estado vibracional pensando mal dos outros. E isso dá um revertério e um retorno violento, negativo, porque você está diretamente com as energias e está sabendo mexer com a coisa. Cuidado com isso. Todas as pessoas que eu vi que trabalharam com as energias de modo negativo, principalmente querendo dominar as outras, através do domínio da Kundalini, todas elas terminaram funestamente. Tem até o Rasputin na história, é um bom exemplo dessa situação. Não se pode colocar energia nos objetivos errados. Muito cuidado com isso. Então, o estado vibracional tem que ter muito equilíbrio. Olha, eu respondi todas as perguntas que estavam aqui, de ontem e de hoje, que estavam paradas, tá certo? Pode falar. Pode, por favor. A ladies first. Ladies first. É você. Queria que o senhor explicasse um pouco mais a heterocrítica mais forte se comparada ao elogio. Está na fatologia. Aonde que estava? Na antepenúltima linha. Antepenúltima linha. Fatologia. A heterocrítica mais forte se comparada ao elogio. Sim. O caso é o seguinte, tem pessoas que não merecem elogio, elas merecem crítica. Então, isso só pode ajudar. Se você souber fazer com educação, você vai ajudar a pessoa, é a tarefa de crescimento. Elogio, é preciso saber quando ele é bom. Precisa estudar isso muito. É igual a crítica, também tem que saber quando ela é boa. Que às vezes o elogio faz desandar mais rápido, né? Não, você chega na cadeia e elogia, você matou muito bem aquele cara, foi o máximo. Você elogia. Você acha que está certo?
Não, não está não. E a pessoa, por exemplo, que não tem, digamos assim, uma autoconfiança em receber elogio? Pois é, tem que ter cuidado. A primeira coisa é saber como sair dessa. Primeiro é evitar, né? Se a pessoa não sabe conviver com isso numa boa, tem gente que você elogia te dá um tapa na cara. Eu já vi isso. Morte. Eu já vi isso. Acha que é ironia, porque ele tem tanta coisa que está errada e a consciência dele está pesada. Na hora que faz isso, o cara já está desesperado. Eu vi um cara dar um tapa na cara do outro, violento em São Paulo uma vez. E outra coisa, publicamente, todo mundo viu. Nós estávamos num restaurante. Agora, por exemplo, mulher dar tapa em homem, eu já vi muitas vezes. Isso aí é normal, tem filme, né? Agora, homem dá um tapa na cara do outro, numa mesa que você está jantando. Não é fácil. Esse caso eu nunca pude esquecer. Agora, o melhor da história é que o rosto do sujeito ficou roxo. Mas ele ficou imperturbável. Ficou roxo, mas imperturbável. Mas a gente entramos na turma do Deixa Disso, colocamos, eu sou bombeiro, né, chefe dos bombeiros. Então colocamos, sabe, detetor de incêndio. Acalmou tudo. Você tem água com açúcar aí, garçom? Por favor, traz. Então distribuímos a água com açúcar, né? Para acalmar os ânimos e tal. Mas um negócio sério. Não é fácil. Entende? Mas então, William. Professor, o professor comentou agora há pouco sobre a questão do alívio das pressões, estava falando sobre fantasia e imaginação. Mas é possível, e pelo menos eu tenho tentado trabalhar a energia, quando a coisa está pesada, está cansado, bate estresse, alguma coisa assim, para revigorar. E o estado vibracional, às vezes, até é difícil de fazer nessas horas, quando há um nível de estresse um pouco mais forte. E não, às vezes dá certo, mas queria saber se o professor tem alguma indicação enquanto ao trabalho de energia para aliviar, para melhorar. Você deve dominar o estado vibracional a hora que você não tem problema. O estado vibracional deve ser usado na hora que você tem problema, depois você já domina ele. Antes disso, não deve não, cai fora do lugar. Vai embora. Faz a retirada da laguna. Ele não pode. Em parapsiquismo, processo de energia, tudo, só deve pôr banca quem tem competência. Agora, adquira essa competência fora do expediente. Do expediente trágico. Fica nas horas extras, de tranquilidade. Esse aqui é. É a hora do lazer. Mexe na energia. Você vai esperar alguém, está vendo? Demorando, aqueles 15 minutos. Começa a mexer na energia. Você sempre vai ajudar o ambiente. Com o passar do tempo, suas energias ficam melhores ainda, todo mundo até vai querer. Você vai ser muito requisitado, intra e extrafisicamente. Então, o negócio é dominar o estado vibracional. Quem domina sempre ganha. Tá na parafatologia todo dia, né? Mas, professor, uma outra pergunta. Na escala evolutiva ali, a gente tem algum momento em que a pessoa, por exemplo, não tem mais necessidade de ouvir música, alguma coisa desse sentido? Como é que é a hora que isso acontece? Em que a interação dela, da afetividade dela, já dispensa esse tipo de recurso? Precisa. Agora, outra coisa. Começa a pessoa dispensando a música popular, que a maioria é uma barulhada, né? É ruído. É por aí. Agora, às vezes, a gente tem que escutar música. Eu, por exemplo, às vezes tenho que escutar música clássica, mas não é por mim. Para fazer evocação. Para poder ajudar os outros. Você limpar o ambiente, mexer. Eu não falei que um dia desse eu toquei lá um monte de coisa, depois coloquei bem alto, porque lá eu estou com uma parede de sound daqueles de espetáculo na praia. Treme o teto todo, ele fica assim. Outra coisa, as lagartixas saem do buraco. Tá? Não é fácil. Agora, o que se passa? Eu não gosto disso porque estorra o tímpano da pessoa. Às vezes eu toco aqui para ver o negócio, limpar lá. Então você escuta indiretamente. Às vezes vale a pena. E outra coisa, às vezes parece que a orquestra está aí. Né? Eu fecho os olhos assim, eu estou vendo o cara com violino, tudo direitinho, o outro com piano, a gente vê direitinho. O maestro, você vê direitinho, que é tão vivo o som.
Hoje eles conseguem fazer uma reprodução impressionante. Mas agora eu raramente escuto música. Eu escuto porque a Graça gosta, sempre tem e tal. Na esteira às vezes, mas às vezes não, eu gosto mais de pensar. E eu gosto de pensar sem ruído. Quanto mais silêncio, melhor. Quanto mais eu me ensimesmar, eu tenho mais proveito. Agora, ó, cada um tem que ver isso com a vida, né? Isso tudo tem que ser criado. Essas coisas não são feitas de uma hora para outra. Agora, isso às vezes ocorre. Precisa de ver como se aplica. Tudo é um processo de aplicação. Agora, eu vejo que a música, dentro dos processos da arte, de modo geral, é uma das coisas mais avançadas mesmo. Por isso que eles falam que a música, ela é celeste, divina, máxima, não é? Em matéria de arte. Em parte eles têm razão. A música clássica é das mais avançadas que tem. Agora, eu acho que ainda não foram feitas músicas clássicas para o mental soma só. Todas elas têm muita conotação emocional ainda. Mas isso existe, então, essa condição da música mais exclusivamente mental somática? Existe, que a gente vê isso nas comunex. Existe ambiente lá que cria aquela condição em você. Que é uma condição de equilíbrio assim, que acabou. Acalmou tudo. Agora, isso é o caminho da serenidade, do serenão. Né? Eu acho que muitos deles andaram estudando isso. Os centros espíritas, quando nós íamos, não sei, liberava, mas aqui tinha chupar, tinha música clássica, né? Todo mundo fica mais calmo. Não, mas muito lugar que tem música clássica, inclusive até em instituições mesmo de ensino. Tudo. Eu já usei isso demais, eu já usei muito. Agora, outra coisa, nas sessões, por exemplo, de efeito físico, tudo era música clássica. Só aproveitando o embalo da clássica, o trompete, por exemplo, ele tem alguma característica específica, extrafisicamente? Os trompetes, aqueles na clássica, não? Não. Instrumento todos, tem muita coisa, mas não é bem assim. Agora, os instrumentos todos que mexem mais com a emoção é violino, né? Violino é terrível. Ele é uma espada no coração do cara. Mas o violino, aquilo é uma espada assim em cima do ouvinte. É um negócio terrível. Não é fácil. Então, eu estou invadindo a sua área hoje, né, Ivanilda? Mas você Eu tem direito. gostaria Vamos de em saber frente. qual música, quais composições você usa para assistência. Não, eu gosto de Beethoven. Entende? Tem uma opção dele que eu gosto. Mas Quando qualquer eu escuto- sinfonia? Hein? Quais sinfonias? Agora, às vezes, eu pego também certas melodias, uma coisa ou outra. Igual, por exemplo, a Chanson de Matan, que é negócio do Elgar, esse negócio. Tem muitas, né? Eu, na minha adolescência, como médium, eu me acostumei com essas músicas, porque se tocava isso para fazer o fundo musical da Casa do Cinza, tudo. Durante alguns anos eu trabalhei lá. Agora, tem música até semi-clássica, que às vezes eu acho importante. Existem umas, por exemplo, que ajudam você a fazer ginástica. Não são essas tão barulhentas do jeito que eles usam hoje na fitness, esse negócio todo aí, nesse lugar de musculação, não. Tem umas que são melhores. Entende? Às vezes, isso vale a pena. Na década de 70, eu estudei muito o processo de música com as batidas, para ver o que ajudava a fazer exercício. Devido aos meus exercícios. Entende? Mas eu não, para mim hoje, por exemplo, devido ao processo também de muito trabalho mental somático, não estou viajando mais, é tudo concentrado, tudo isso ficou secundário, não tem mais valor para mim. E essas das comunex? Intimamente, entende? Essas das comunex que fazem essa acalmia, quais melodias são? Não, é tipo, não é acalmia, faz você pelo menos se entrosar. São, por exemplo, trechos de certas áreas de óperas, às vezes tem, de processo de sinfonias, muito sério. Depende. Outra coisa, música, você sabe muito bem, tem dois aspectos nela. A música clássica ninguém dança, não é para mexer na psicomotricidade, é para a pessoa se interiorizar. E segundo, existem músicas, mesmo clássica, que ela pode mexer na sua psicomotricidade, marchas, aquele negócio todo. E tem outras que elevam
a sua emoção, seu sentimento, seu pensamento. São essas que elevam que vale a pena. Essa que a gente tem que pensar. Agora, tem uma série delas. Eu, por exemplo, o bar, tem coisas às vezes bonitinhas. Eu mesmo usava isso como fundo musical nos programas de rádio que eu fiz, entende? A área na corda sol, por exemplo, de bar, entende? São coisas assim. Mas o bar, eu não acho ele muito bom, que eu acho ele muito técnico, é sempre a mesma coisa, é uma matemática de sons, etc. Tal. É como se eu estivesse dando aula sobre música, mas ele não está. Eu não acho grande, não. O senhor chegou a estudar alguma coisa sobre Vivaldi em si? A Vivaldi eu acho muito assim, primitivo. Ele é muito antigão, é meninão. Tem coisa melhor, né? O Brahms, por exemplo, é superior a ele. O próprio Mozart tem coisa interessante. Agora, ó, o Mozart, ele pode mexer na cabeça das pessoas mesmo. O povo tem razão sobre certos processos de música dele. Ele faz a pessoa raciocinar, às vezes, melhor. Então pode melhorar a sua inteligência, se ela é ainda muito pouquinha, né? Eu não sabe. O senhor comentou muitas vezes, se você tem uma música na cabeça, assim, pode ser um assédio, alguma coisa assim. Pode né? ser. A clássica também entra nessa história? Não, qualquer tipo de música. Música é música, né? Aí no caso, não interessa. Agora, se o ambiente... Você veja, a que eu vi e que era um processo de assédio, era clássica. É. E se o ambiente tem tudo para ser positivo, o processo todo ali, você mais ou menos percebe e vem aquela música também constante, né, para você Olha, isso aí varia muito, tá? Vamos devagar com o Andor. O Bolero de Ravel, Maurice Ravel, tem lá, Bolero. Ele é um processo sexual. A repetição, você está entendendo? Do ato sexual o tempo todo. Não. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. É o processo da sexualidade. Então, essas coisas todas a gente tem que ver. Tem uns negócios dificílimos aí. o que o senhor faria para ir atrás das pistas, por exemplo? Se por acaso vem uma música, você... Não, a primeira Em coisa, você ambiente- escuta a música. Tem um negócio em música, eu também não falei, eu só comecei aí, que é o seguinte. Música é um processo de convívio. Você não pode nunca estar afirmando uma música que eu ouvi a primeira vez. Você tem que ouvir 50, 100 vezes, aí você vai falar o que ela é. Eu não admito que uma pessoa, mesmo que conheça bastante música, só por algumas coisinhas ela vai tirar a explicação disso. Não dá. Tentar pegar o Eu histórico. não admito isso. Se você, Minha experiência. se você consegue localizar a música, né? E tentar pegar o histórico da música em si para analisar a Não, época. isso aí ajuda, mas olha, é sugestão, né? O processo é você com a música. Pegar Eu direto. pego uma música e não falo nada que quer, vamos tocar. E aí depois você fala, o que é isso? O que é que ela faz? O que é que ela inspira você? Mas é você diretamente com o É que você vem, com o som. independente do Tirar o histórico. som. Interpretar o som. Hermenêutica melódica. Eu chamo isso hermenêutica melódica. Que é a interpretação da melodia. Valdo, você está sempre falando que você escuta bastante Beethoven. Beethoven, Não escuta. Mas eu tenho Beethoven na frente, uma opção de coisa. Já escutei, hoje não. Tá, vamos deixar isso para lá. É o seguinte, eu queria que você falasse um pouco da personalidade dele, se ele já foi tratado, porque ele era uma Não, já personalidade teve vida muito... depois disso, mas eu não já? sei. Ele teve, Era uma lógico. curiosidade minha. Esse cara todo já ressomaram. Aham. A maioria dele. Esse povo todo. É tudo aí. Aí, no Já momento da voltaram, já ressoma- tiveram outras coisas. A meu ver, as coisas que eu tive pesquisando, alguns que eu captei, todos estão. Ah, tá. Eu tinha uma curiosidade a respeito. Agora, você sabe, uma pessoa ela pode ter sido feita um tipo de música bem avançado numa vida. Não quer dizer que ela vai fazer na próxima. Há uma série de considerações. E eu, pelo meu problema que eu vejo, aquele negócio da personalidade consecutiva, pessoas mudam tudo. A genética dá aí um tipo que não dá. A cabeça do cara não funciona para a música mais. Você veja, o que eu estava falando aí, o negócio das mãos do nosso amigo. Ele queria crias, mas não pode. O que vai fazer? Ele já desistiu. Precisa de quê? De atributos? Não, ele precisa de um corpo que fosse igual àquele ou melhor que aquele. Ele arranja um pior. Uma genética. Os corpos, gente, eles se adaptam àquilo que a pessoa faz. Por isso que tem o macrossoma, que foi feito para aperfeiçoar mais aquilo dentro da proex da pessoa. Você está entendendo? Sim. Não há corpo nenhum igual ao outro.
nem esse seu não vai ser igual da próxima vida. Mesmo se você nascer na mesma árvore genealógica, tudo do mesmo jeito, não vai ser nunca igual. Ou ele pode piorar, ou pode melhorar. A maioria piora, quando a pessoa não usou bem antes. E é o que a gente tem visto por aí. Agora, quando acontece acidente de percurso, tem processo de grupo, uma opção de coisa, há os atenuantes. Isso às vezes melhora a vida da pessoa na próxima. Essa piora, quando você usa o corpo ruim, pode ser pela própria paragenética, que o uso ruim da Sempre a paragenética genética domina e ela predomina sobre a genética. Não adianta você vir numa família que a genética é ótima, a eugenia perfeita. Se a sua paragenética estiver furada, você vai aparecer claudicando aí. Entendeu? Tá. Sabe? Porque aí a genética pode aparecer para diminuir a capacidade da genética quando for o caso. Não, ela não pode aparecer, ela é assim. Aparece, ela é assim. Ela funciona daquele jeito. Entendi. Você entendeu? Não tem jeito. Por isso que o macrosoma, ele vem para dar umas tinturas, que é atenuantes. Vem para acertar, para ajudar a pessoa. É um complemento, um suplemento, Assim, ó, algo mais. uma tertúlia bem passada, o senhor colocou que a genética, a pessoa que não tem predominância da genética fica a reboque das neuróglias do cérebro. E quando é predominância da paragenética, tem a tendência a refletir, a ter mais reflexão e tal. Lógico. Aí a minha pergunta em cima disso é assim, você está numa evolução, né? Se a pessoa tem uma paragenética muito ruim, essa preponderância da paragenética não vai fazer ela refletir, vai? Ou Não, ao contrário. Eu estou falando quando vai fazer. Quando ela está na paragenética rígida, sadia. Só que é isso? Então tá. Se tem uma paragenética ruim, aí piora tudo. Está tudo ruim. A genética não precisa. O que eu estou falando? Pode vir numa família que a eugenia é perfeita. E o cara vai nascer estropiado. Tá, entendi. Tem jeito. Eu queria ir lá na frase enfática e entender melhor como seria essa pesquisa ponderada dos elogios. Como é que a gente pode fazer isso? Você vê o elogio que foi feito e qual a reação que aconteceu. Quase sempre. Precisa de ver quantas testemunhas haviam junto com os dois atores. O elogiador e o elogiado. E você tirar partido disso para ver se você aprendeu alguma coisa, se valeu a pena. Você vai ver que elogio é preciso de muita técnica para se fazer bem. O mais é brincadeira. Brincadeira é uma coisa. Estou falando um elogio sério, por exemplo. É difícil. Agora, por exemplo, um elogio escrito é mais difícil ainda. Por isso que é preciso ter cuidado com os prefácios que a gente faz, as orelhas de livro. Tem que ver até que ponto, para você não se arrepender amanhã. Senão você também entra na interprisão grupo Carmo. Uma vez, mandaram um livro que havia uma editora que queria que eu desse opinião sobre livros. Eu então pedi para eles para não falar a minha opinião para ninguém. Agora, apareceu um livro e eu marquei aí, comecei só a ver. E vi que tinha tanta bobagem, marquei umas 20 coisas e mandei para eles. Agora, quando eles receberam aquilo, a pessoa viu o livro, ficou danada da vida, porque descobriu que era eu. Forçou a barra lá com os caras, sei lá o que é que não fez, né? E viu que era eu. Ficou danada. E eu estava explicando por que o livro não valia a pena, que tinha que fazer uma revisão, precisava fazer um copy-desk, isso e assim. A mulher, então, que era até um artista conhecida aí, publicou o livro. Foi um fracasso, do jeito que eu tinha falado. Ela nunca me tocou no assunto, nunca mais, né? Sério. Ficou por isso. E essa editora, a partir disso, eu nunca mais fiz revisão de nada, porque eu não pude confiar em ninguém. Mandei tudo para aquele lugar. Né? O que eu ia fazer? Entendeu? Deixei para lá. Agora, o livro é uma terrível.
Agora, eu dei todas as dicas para começar, só não fiz assim o copo descarga do livro inteiro, mas expliquei. Mas a dona era o primeiro livro dela, e outra coisa, um artista, você sabe como é que é. Ixi, telefonou para mim falando as coisas, eu falei, não, eu disse aí com toda sinceridade. E outra coisa, ainda posso te ajudar. Reescreva tudo do jeito que é que eu estava falando, traz aqui que eu te ajudo depois. Não, eu vou publicar, já tem uma editora que já quer, que não sei o quê. Publicou, ó, vai ser um fracasso, isso aí não vai elevar seu nome. E realmente não elevou. Ela é uma atriz, artista, mexe umas coisas aí, secundária. Hoje até nem a gente escuta falar dela, não sei o que aconteceu, porque já faz alguns anos, não sei, faz algumas décadas. Agora, nessa questão da imprensa, da mídia, é difícil você agir corretamente o tempo todo e ser entendido. Quase sempre tem problema. Minha experiência com periódico sempre foi assim, problemático. E com editora também. Agora, o ideal é a gente conversar com a pessoa, olhar tudo. Às vezes não dá, né? Se fazendo assim diretamente é um problema. Agora, o melhor da história. A minha revisão do livro foi acatada totalmente pelo povo todo da editora. Eles falaram que eu tinha razão em tudo. Eu vi coisa que eles nem tinham visto. Agora, eles então entregaram os originais para ela, arranjou uma editora e pagou lá, sei lá o quê, publicou o livro. E está aí, o livro sumiu. É aquilo que a gente falava. Antigamente, você escrevia um livro em português, você enterrava seu livro. Então, a gente chamava que o português era o túmulo do pensamento. Tudo que você escrever morre. Agora, hoje não é mais assim. O português hoje avançou, a gente não precisa ter mais nada disso, pelo contrário, vamos exaltar até o idioma português, ou o brasiliense que nós estamos usando, que vale a pena. Agora, eu exalto isso sem muito nacionalismo. Sou nacionalista até um certo ponto, meu negócio é universalista. Esse é o motivo que a gente tem os estrangeirismos, esse estrangeirismo aqui, ó, tem 8 estrangeirismos nesse processo. Por quê? É caminhar para o poliglotismo, que é o jeito de ampliar a cabeça de nós todos. Né? Então, uma pessoa que é nacionalista, ela já se restringiu. Uma pessoa que é monoglota é mais restrita ainda, e por aí vai. Então, veja, ficar dentro de um buraco, isso é topeira, né? Poderia me dizer se ordens como a Rosa Cruz podem ajudar na evolução conscienciológica? Apesar delas dizerem não religiosa, ainda assim são dogmáticas e muletas evolutivas? Sem dúvida alguma. São muletas, sim, difíceis e outra coisa. Rosa Cruz não é muito lavadora de cérebro. Cuidado. O povo fica fanático lá dentro. Muita gente já deixou Rosa Cruz e trabalha na conscienciologia hoje. Teve gente que tinha até uma boa função lá dentro. Alguns, devido ao processo da própria Rosa Cruz, nem aguentaram a conscienciologia depois, caíram fora. De modo que é uma seita, igual às outras, tipo religião mesmo. Pode-se dizer que o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado, é o livro mais técnico dos livros espíritas. Lembro que Chico Xavier psicografou mensagem tratando do psicossoma, centros vitais, corpo mental. Qual o livro psicografado que o senhor considera mais, no caso? Olha, seria bom ver todos os livros que falam de biovórtices e centros de força, que geralmente o processo de chakra é chamado de centro de força. Existem centros vitais. Então veja isso. Agora, não adianta nada as mensagens que o Chico e eu recebemos, principalmente de André Luiz, sobre esse processo de orientalismo e todas essas técnicas. Por quê? As federações travaram o estudo disso. Só pode estudar aquilo que eles mandam. É J. Cristo e Allan Kardec. Allan Kardec, um malandro do outro mundo. É só essa que vale. Não mais, não tem valor. O elogio pode ser realizado para a pessoa suicida? Qual a melhor abordagem assistencial para uma jovem adolescente que decide interromper a própria vida intrafísica alegando motivos emocionais, rompimento de relacionamento? A primeira coisa é a seguinte: existem
6 bilhões e 500 milhões de pessoas na Terra. A pessoa não deve ficar tão presa às outras. Tem tanta gente por aí, e tem tanta gente que precisa assistir. Pensa bem, em vez de pensar só no seu amor, pense em arranjar uma dupla evolutiva que você pode ajudar a pessoa. Isso é o máximo em matéria de assistência. Ó. Pensa bem, uma boa parte das duplas evolutivas, muito conscientes, elas são feitas por parte da pessoa lúcida para fazer assistência. Pense nisso. Agora, por exemplo, um elogio de uma pessoa suicida. Está difícil de fazer, mas, por exemplo, a pessoa está com um revólver na mão, está para matar a outra. Não, eu te mato agora. Em vez de matar, ela dá um tiro na cabeça. O cara que não morreu elogiou o suicida. Não, foi preferível ele suicidar porque não me matou. Quer dizer, essas tragédias existem. Eu já vi isso tudo de pessoas falar isso. Agora, suicida nunca deve ser elogiado, porque é uma das piores patologias que existem. Controvertido esse, por isso que eu estou falando. Então, veja, vamos devagar com o andor, porque santo não é nem de barro. Tudo indica que ele é de doce de leite. Então, qual a melhor abordagem assistencial para uma jovem adolescente que deseja interromper a própria vida? É ela estudar as coisas e virar gente. Jovem, tem que falar para ela, ó, você é uma jovem. A mocidade é uma doença das mais fáceis que tem, porque é só deixar passar o tempo, ela se cura. E isso aí é um processo adolescente, é um problema de doença. Até que ponto que a adolescência não é doença? Para muita gente é. Devido às reações ainda de bicho, subhumanas que tem. Agora, essa adolescente, tem que falar para ela, uma das coisas mais preciosas que você tem na vida é o seu corpo. Se você acabar com ele, como é que vai ser? E outra coisa, a pior frustração que pode acontecer com uma pessoa é uma pessoa que faz o autocídio, que acaba consigo mesmo, acaba com o seu corpo, é desativar o corpo humano. Isso é uma frustração que seca a pessoa o tempo todo, às vezes por séculos e séculos, um milênio. Isso não é fácil. De modo que vão pensar muito nisso. Agora, rompimento de relacionamento. A vida tem que haver muito rompimento e muita coisa, e a maior prova disso são os acidentes. Uma pessoa casa, do jeito que é que eu já vi um caso, vários casos, mas casa, no dia do casamento, eles vão na lua de mel, batem não, o homem morre, e fica a noiva toda bonitinha, sem nenhum arranhão. Vocês já pensaram? Tudo isso eu já vi. Tem gente que eu tive até que atender. Então, como é que nós ficamos com isso? Aí nós vamos conversar com isso, como é que fica. Mas você sabe, esse negócio de casamento tem de tudo, né? Tem de tudo. Quantas noivas também que deixaram o cara sem casar com ele? Na última hora resolveu. E quanto cara também não apareceu na igreja? Eu já vi isso tudo. E quanta mulher também que nos suicidou, tomando até soda, como eu vi. No dia do casamento, ele estava casando porque a família estava impondo o casamento. A moça bonita, 20 e poucos anos. Lá se foi. Outra coisa, eu quando entrei na faculdade de medicina, a primeira pessoa que eu tive que, o cadáver que eu tive que, era também uma jovem, de 18 anos. Mas é, terrível, bonita. Você cortava nela assim, aparecia todas as grânulos de gordura, tudo quanto é lado no corpo dela. Loura, lindérrima, tudo foi embora. Agora, essa eu procurei ajudar fora do corpo, dando bastante energia, porque a gente mexeu diretamente com o corpo dela. O negócio não era fácil. O corpo ainda não tinha nem cheiro quando a gente foi fazer a autópsia. Não tinha nada. Não é fácil. E você sabe, esse negócio de autópsia às vezes é duro. Tem suicida desse que às vezes é perigoso, porque ele tomou um veneno, se você for mexer aí, você tem um cuidado danado com aquilo. Não é fácil. Por exemplo, a formicida tatu, que uma pessoa toma, aquilo, só o cheiro já faz mal para você. Você sabe que tem gente que morre só de cheirar, né? O negócio não é fácil. Agora, então, nós estamos vendo que elogio também é uma coisa controvertível. Tem sua razão de ser. Você está entendendo? A gente tem que estudar. Não é isso? Agora, é um assunto que a gente tem que tratar aqui, tá certo? Não tem jeito.
elogio. Nós falamos tanto em crítica, tem que falar também sobre elogio. Não é isso? Faz parte. Professor? Sim. Aqui, ó, é o William aqui. O que poderia ser considerado, no caso da pessoa que está trabalhando com um trafar de várias vidas e ela está fazendo uma recim mais profunda em relação àquele traço? O que ela poderia ter mais atenção nesse processo? É ver que percentual que dá falta. O trafar, é lógico. Vamos ver o percentual. Examina o que é e vê. Não, o que precisa? Vamos acabar com isso o mais depressa possível. Se a pessoa já sabe e ela deseja, ela tem intenção de melhorar, ela vai melhorar mais depressa. Mas primeiro, tem que identificar. Identificar o que tem que fazer. Qual é o distúrbio? Entende? Esse distúrbio tem que ser localizado. O transtorno. Qual é a enfermidade, a moléstia, a doença? Vamos ver o que é. Por que dá falta? O que falta? Você mesmo falou aí, falta. Então vamos ver o que falta. Por quê? Vamos liquidar com isso. Até amanhã cedo. Esse é o caminho. Aqui, professor. Pode falar. Voltando à música ainda, se a pessoa ela tem uma afinidade mais com a música, tipo os artistas aqui, e tem dificuldade em escrita, ela pode usar alguma música que ela tenha, assim, para poder estar começando a escrever alguma coisa? Não, a primeira coisa que eu acho que ela tem que esquecer a música e pensar só na escrita. Vai ter uma aula, como é que é isso? Aula de redação, como é que é isso? Ler bastante, anotar bastante, mas nada de desviar a atenção, porque se a pessoa tem dificuldade, ela é ruim de atenção dividida. Então não deve estar escutando nada, não deve ter barulho, não deve ter nada. Deve se enfurnar no lugar, ficar em silêncio e dedicar o mental soma naquilo. Mas nem como muleta inicial, alguma coisa? Não, muleta é muleta. Ela não é... Muleta, nós devemos acabar com a muletaria. Eu falo que é um arsenal de muletas. Nós temos que acabar com isso. É muita bobagem que tem. O que eu estava falando, por exemplo, literatura, a maioria é muleta. Religião, a maioria é muleta. Nós temos que acabar com isso. Vamos pensar na evolução. Agora, tem aquela pessoa que você fala em evolução, mas não, mas eu quero evoluir, mas não tanto. Então essa, deve a gente falar, tchau para você, estou noutra. Você segue seu caminho que eu estou na minha. Tá, uma outra pergunta. O que seria uma música, o senhor já deu vários exemplos aí, mental somática, mas tipo assim, quando às vezes se acessa alguma música, algum lugar ela foi criada, ela existe em algum espaço. A pessoa que, vamos dizer assim, ela acessa alguma coisa assim, vale a pena. Veja, o mal também foi criado na baratosfera. Não quer dizer nada. Não estou dizendo a relação da música. Você pensou a tortura? Foi criada na baratosfera. Da música mental somática está ajudando algum processo. Pois é, às vezes ajuda, mas agora veja, não coloque todas as suas fichas em música, que isso ainda é arte. Coloque na racionalidade, na lógica, na ponderação, no solilóquio, no recolhimento íntimo, na reflexão maior, você vai ganhar muito mais. O que a maioria das pessoas precisa é de uma reflexão profunda para ter uma cosvisão das coisas. Com isso ela vai ter mais prioridade, ela vai acertar mais e errar menos. Eu não vejo outra fórmula, até o momento, para dar para ninguém. E é o que eu procuro fazer. Fique com a coisa melhor. Uma outra coisa, se você tem aí R$1.000, você pode, com esses R$1.000, se você estudar, produzir muito, ou pode jogar fora, desperdiçar tudo, se você não estudar. Então, por exemplo, não adianta a pessoa ter dinheiro. Ela precisa saber o que ela vai fazer com o dinheiro. Assim são os atributos da pessoa, são os conhecimentos que ela tem, as oportunidades, os potenciais, os bens de que ela é proprietária. Ela tem que saber o que vai fazer com isso. Então, o processo de discernimento, a gente saber o que é o prioritário, o melhor, é mais importante do que essas parafernálias, vamos dizer, de periferias e molduras excrescentes. A vida está cheia disso. É aquilo que eu falo. Se você não cuidar, não tiver auto-organização, você quer fazer uma coisa num dia, você sai para a rua, tem 1001 requisições em torno de você, que é aquilo que eu chamo que é um moto contínuo,
que é o rolo compressor das inutilidades que estão por toda parte. Se deixar, ela te envolve. Ainda mais agora que nós estamos vivendo nesse século, que é o século da comunicação, é o século do consumismo, é o século da fartura. Tudo tem atrativo, tudo é atraente, tudo é envolvente. Você perde tempo demais com isso. Então o problema é o seguinte, você tem uma coisa para fazer, anota no papel, vou fazer isso, não interessa. E seja javalina, senão você não faz nada. Tá certo? O que tem de julgar conversa fora por aí não está no gibi, não é? Tem demais, né? Muita bobagem, não tem? Agora, você pode ficar com a opção de gente que está julgando conversa fora sem você julgar. Você pode começar a pensar, mexer com as energias, ponderar. Uma boa coisa que eu acho, Carmen, é você arranjar alguns temas que seria bom você pensar mais, que você não está entendendo. Arranja uns temas assim que sejam mais difíceis. Na hora que você ficar sozinha, você olha primeiro o que define aquilo no dicionário, o que o dicionário está falando sobre aquilo. Aí, quando você estiver sozinho, você começa a pensar naquilo. Você vai ver como é que você sabe, você é muito mais inteligente, sabe muito mais das coisas que você pensa. Você está entendendo? Tem gente que não tem autoestima nem autoconfiança. Elas não se superam por causa disso. Agora, ó, todo mundo que fez curso intermissivo é polivalente. Sabe mais do que aquilo que estão aparecendo aqui, ó, que vocês estão mostrando. Eu, lá no Instituto, há muitos anos, já falava, para mim todos vocês são gênios. Agora, eu tenho uma dificuldade danada. Ninguém quer assumir a genialidade. Então, está danado. Você, por exemplo, você é genial dentro do processo artístico, da comunicação gráfica. Você não pode falar nada que você é. Você é a melhor que tem aqui, desse povo todo que mexe. Deve ter gente aí até que pode ser superior a você, mas nunca se manifestou. Entende? Mas então, vamos para a Argentina, Natália. Eu gostaria de entender por que você colocou o tema central neutro. Qual que seria positivo do elogio? Eu falo para você, ó, você é uma moça de muito boa comunicação. Isso seria um elogio até um certo ponto. Mas é realidade. Controvertível? Então esse é positivo. Mas não é esse não é controvertível. Agora, o controvertível vem aquela pessoa, o seu pai vira para mim e fala assim, eu não acho que ela seja, ela é excessiva. Pronto, já é controvertível. O que tu achas? Não, isso sim entendo, mas o que eu quero entender se o tema central neutro vai com todo ou seja, com todo o verbete. A hora que tem um pedacinho, que não é igual aquilo que a gente está falando, ele é neutro. Entendi. Você erra menos se você deixar tudo na neutralidade. Com uma coisa que você não sabe, você põe neutro. Não sabe, não contesta, né? Professor, aqui. Como é que a gente pode aprender a colocar na medida um elogio que seja motivador, incentivador, que coloque a pessoa para cima? Seja sincero. Agora, essa sinceridade, às vezes, precisa chegar às raias da franqueza. Você pode chegar também às raias da irreverência, mas nunca pode passar disso. Nada de ironia. E isso só? Então, essa sinceridade ajuda tudo. Você já vai acertar muito mais. Porque, assim, por exemplo, no meu meio da educação física, onde a vaidade tem ali um toque. A professora tem elogiando que o egão daquele povo é maior do que a piscina. O cara que nada tem um egão maior do que o ginásio. O outro que faz o kickbox é mais do que o edifício inteiro. Agora tem um... Outra coisa, ele mora no edifício, tem 22 andares. O egão dele tem 30 andares. Então, isso faz parte. Se ele é artista, acabou. O artista precisa ter um egão grande, senão ele não funciona. Então, mas assim... A maioria. Assim, nós, docentes, trabalhando com a questão da educação, a hora que você vai incentivar um momento intelectivo, cognitivo da pessoa... A hora que a pessoa obteve, de fato, algum avanço, ela fez o overcome, ela conquistou alguma coisa, você deve colocar. Isso até a mãe deve fazer com o filho, etc. Tudo isso é normal. E assim, para a gente não é elogiar, é mostrar a realidade. Isso é mais que elogio, é muito mais sério. E a repercussão que olha, você conseguiu. Muito bem, você conseguiu. Vamos comemorar isso. Está tudo certo. Isso aí, às vezes, é necessário. Isso é educação. Mas tem que saber fazer, né? Outra coisa, não pode forçar a barra. Senão,
a pessoa vai confiar demais naquilo e vai naufragar na próxima tentativa. Puxa o tapete. Aí ela vem em cima de você amanhã. Então, professor, e assim, nessa questão da educação, da TARES, a gente nota que, assim, nos procedimentos do senhor tem uma limitação, porque o senhor conhece bem também o nosso temperamento. Eu tenho limitação para tudo. Assim, eu não faço nada ao léu ou com a liberdade absoluta. E a gente nota que é de que a caso palavra pensado. absoluta para mim não existe. Isso é loucura. Todo mundo que fala em absoluta está errado. Então, assim, eu sei que a gente tem um bom chão para a gente trabalhar com isso, tá? Para chegar até aí, pelo menos um pouquinho perto do que o senhor tem. Você não, você já sabe mexer com isso, eu te conheço. Não. Você já tem muita ideia dessas coisas. Mas assim, na O problema, sabe o que é que falta para a maioria aqui? Hábito. Eu tenho mais hábito dessas coisas, vocês faltam esses hábitos. Porque, eu assim, tenho mais hábito porque são muitos anos mexendo professor? com isso, eu comecei mais cedo, sou mais velho. Eu ganho em duas instâncias. Ter começado e estar acabando. Assim, eu ganho as duas. Uma curiosidade que eu tenho. Por tenho. exemplo, pega o William. Eu comecei mais cedo que ele. E estou mais experiente com a minha idade. Gente, sábado agora é 76, o que é? Vocês precisam começar a me respeitar. Eu estou começando, já estou achando que eu estou ficando velho. Já estou achando. Estou achando que eu estou ficando velho. Então, assim, para que a gente aprenda realmente a estar na medida no processo na ponderação, porque quando a gente vai fazer uma heterocrítica para alguém, sempre começa pelos trafores, né? Se é pessoa, pelos trafores, e mostra para ela aquilo que ela precisa estar melhorando, ponderando, ajustando. Para ampliar os trafores. Pois é, mas assim, essa técnica que o senhor usa, porque o senhor fala, a gente reflete, a gente entende, e a gente consegue ficar bem em alto nível. Só vai entender na outra semana, no outro mês, ou daí um ano. Ou senão é igual aquela moça que chegou aí, ó, faz 23 anos que você me falou isso. Só agora do ano passado para cá é que eu entendi. Então eu vim aqui para a gente atualizar as fofocas. Entende isso? Assim, essa assim, desculpa, perdão da expressão, essa sacada, esse jeito que a gente tem de entender e de, assim, ser como um laser no mental soma. Eu vejo que às vezes o senhor coloca algumas coisas que, assim, eu fico digerindo, processando aquilo. Pois é, mas como que o senhor faz isso? Como é que o senhor entende a gente para olha poder a prioridade em função daquela pessoa dentro do contexto geral. Ninguém é sozinho, ninguém perde ninguém. Todo mundo está dentro de uma conjunção grupo kármica. Então, veja, eu vejo aquilo lá dentro. Ela é uma peça dentro de um maxi-mecanismo. Muito embora ela não saiba disso. Ela nem sabe que isso existe. Mas agora, eu vejo assim porque eu entendo por causa do meu modo. É o meu modo de ser. Eu tenho a minha filosofia, vamos dizer, etológica, o modo de agir, o modo de me manifestar. Eu criei esse modo. Agora, a primeira coisa, é aquilo que eu falo. Tudo eu quero ponderar. Eu sou calculista. Então, com isso, a minha tendência é de errar menos. Eu ainda erro muito. Com toda a minha experiência, idade. Você já pensou quantas milhares de pessoas eu não estou falando nessas últimas décadas da minha vida? Mas isso tudo começou, eu tinha 14, 15 anos. Já estava já na frente, a opção de cor de mocidade e tal. Reunião na época do carnaval, com 450 jovens, homens e mulheres. União de mocidade, tudo quanto é jeito. E a gente ali estava mais ou menos na frente. Eu fui durante muito tempo secretário de uma dessas. E participava de tudo. Agora, veja, nunca entrei para representar, por exemplo, um grêmio, ou esses processos acadêmicos ou qualquer coisa. Muito embora. Eu fui à Uni, participei de uma opção de coisa, porque era eu só que ia viajar, então eu levei uma porção de voto de cada faculdade. Não tinha outra pessoa, eu fui lá. Mas eu não era, sabe, do centro acadêmico. Entende? Não era da diretoria. Eu sempre achei que o processo da política aí não era o ideal. Mas eu gostava do processo de você abrir o jogo, assim, ó, tipo tertúlia. Debater os assuntos. Então é por aí. Agora, veja, sinceridade. Vontade de acertar. E outra coisa. Você podia me fazer uma pergunta do jeito que um cara me perguntou recentemente.
Falo, de tudo que você registra, o que é que você escreve mais de registro? O que é que você anota mais? Eu falei assim, você é bobo de me fazer uma pergunta dessa na cara, você não vê não? Eu disse, não tenho a mínima ideia. Olha bem, o que é? Não tem jeito. Aí eu deixei uns 15 minutos para ver se ele pensava o que era. O que é que eu anoto mais? Eu agora então te faço a mesma pergunta. Você tem uma ideia? O que é que eu registro mais na minha vida o tempo todo? Além das inspirações, são os momentos. O que aconteceu? Não. De que forma aconteceu? Tem Por que aconteceu? aconteceu? Alguém aí para acertar isso? Não. Meus erros. Então, veja, isso aí eu já vi nessa vida com essa ideia, porque eu sofri muito em outras. Agora, desde pequeno, meu negócio todo era esse. Minha mãe me chamava a atenção de uma coisa, eu ia depressa lá e anotava. Tem coisa que eu nunca mais esqueci. Aquele caso, por exemplo, que eu gosto até de contar para vocês, que eu entrei, o meu sapato estava tudo sujo. Aí o meu pai estava lá, com a perna dele em cima da outra, aquele negócio olhou e falou assim, meu filho, vai limpar esse sapato, estou muito sujo. Onde é que você esteve? Eu brincando no barro, dá um jeito. Disse, papai, eu vou sujar, daqui a pouco está tudo, vou limpar, daqui a pouco está tudo sujo. Como é que fica? Está bem. Então hoje você não vai jantar, porque amanhã você já vai ter fome de novo, vamos parar por aí. Nunca pude esquecer. Eu calei a boca, afinei o negócio, comecei a andar só de sapato limpo. Comecei a ver, tinha uns negócios de graxa. Fui arranjar as graxas com a minha mãe, chamava Nougat no Brasil. Umas latinhas desse tamanho, lembra disso? Ainda tem ainda? Agora, nunca mais pude esquecer, nunca mais andei com sapato sujo demais, na frente principalmente do meu pai. Né? Porque não dava. Então, veja, isso tudo eu anotava. Anotava tudo. Está entendendo? Um monte de condições dessas. Agora, veja, eu, com o passar do tempo, eu vi aqui e falei assim, Bolas, eu tenho um dicionário de piadas a respeito dos meus erros. Isso eu aprendi muito. A hora que eu fui fazer o conscienciograma, você já viu, né? Como é que isso me ajudou, né? Uma porção de besteira que está lá, eu sei o que é aquilo, eu vivi aquilo. Se não foi nessa vida, foi noutra. Entendeu? Então, isso aí as pessoas têm dificuldade. Até agora, nunca ninguém acertou a hora que eu pergunto isso. Agora, hoje não adianta, porque agora já foi wireless. Agora acabou. Essa aí acabou. Já entrou no domínio público. Caiu no Oceano Pacífico. Virou gota. Ser ainda mais potencializada, caiu no erro, corrigiu, potencializa aquilo logo em seguida. O meu negócio todo era esse. A coisa pior que tem, que é indefensável, não tem jeito de você defender, é uma pessoa que comete o mesmo erro que ela cometeu ontem, ela comete hoje. Isso não dá. Eu não admito uma coisa dessa. Agora, então, você vai ver, aquelas pessoas que não têm organização, que não têm disciplina, que vivem a vida ao léu, tudo de qualquer maneira, elas vivem cometendo os erros, sabem daquilo e estão um pouco ligando. Então é uma vida anômica, entende? Totalmente desordenada. Eu chamo isso de desor. É uma pessoa desorientada. Eu, desde pequeno, quis ser orientado, de algum modo. Entende? Eu sempre levava a sério. Eu, às vezes, estava brincando. Uma pessoa fazia uma observação, eu parava tudo, a brincadeira, o esporte, as coisas todas, e ia lá para anotar aquilo que eu não queria esquecer. E você sabe, na fase de adolescência, às vezes você esquece muito das coisas. A minha memória não é do jeito que eu tenho hoje, de modo algum. Memória é uma coisa que você tem que cultivar. Então eu andava com muito caderninho. Os cadernos, sabe, pautado, eram azuis, Avante, que chamava. Vocês já viram o caderno Avante? Tinha um cara com a bandeira assim. Tudo isso é da minha infância. Então a gente pode afirmar. Lápis e Johann Faber. A gente pode afirmar que esse é um dos princípios da inteligência evolutiva, certamente. Eu acho que é por aí, né?
Agora, a inteligência evolutiva, que eu gosto de chamar a atenção, não é isso não. É a pessoa saber a estrutura da evolução. Isso aqui é o modo da pessoa se manifestar, é a conduta dela, é a etologia, é o comportamento pessoal, técnica de viver, a conduta. Agora, o problema é que a inteligência evolutiva não, é você saber de um modo grande o que é que você está fazendo aqui, o que você vai fazer amanhã, o que vai acontecer, que é o processo filosófico básico. Essa inteligência, aí ela é composta, ela é complexa, ela é bem mais séria, sofisticada, e ela exige para você viver na teática, teoria e prática, ela exige várias inteligências simultâneas. O problema nosso, para chegar, por exemplo, na dispersidade e também na serenologia, é usar vários módulos de inteligência ao mesmo tempo. Você que quer falar? É a Cátia. Professor Valdo, o senhor falou que usava música clássica em sessões de efeito físico. Pode explicar por quê? Não, isso aí é porque havia uma orientação que eles tinham, os mais velhos, que eu era rapaz, né, menino lá, não era eu que mandava, eu participava. Eles achavam que devia de colocar a música, porque isso já vinha das iniciações da antiguidade. Então tinha que arranjar. Uma das que eles usavam, justamente essas que eu, com o tempo, me acostumei, né? A área na corda sol, chanson de Matana. Mas não tem nada a ver, né? Não é necessário. Não, no caso lá, para certas pessoas, aquilo funcionava assim. Mas funciona em quê, assim? Pelo seguinte, elas tão agitadas na vida, e tinha que chegar lá, ficar 2 horas sem agitação, aquela música acalmava a pessoa. Dava um jeito dela, pelo menos, às vezes ficava emocionada, alguma coisa, melhorava. Muita ajuda quem não perturba, né? Que era o caso lá, porque esse povo, se deixasse do jeito que eles eram, tinha uns caras que viviam debatendo as coisas, discutindo com todo mundo. Era um rapaz muito bom. Mas o dia que ele aparecia lá, dava mais trabalho para a gente, na condição de intermediário lá no assunto, era pior com a presença dele. Então, veja, o óleo pensando piorava tudo com a presença do cara. Você tinha que estar anulando. Agora, nessa ocasião, eu já pensava no processo do encapsulamento, que era o único jeito de a gente viver bem lá. Agora, isso, então, depende o que é que vai fazer e o ambiente. Agora, hoje, por exemplo, nesse nível que nós temos aqui de lucidez, que a gente procura imprimir nas coisas, tarefa de esclarecimento, não precisa de nenhum fundo de nada. O fundo que a gente precisa é de silêncio. Né? E ficar acomodado de uma maneira que você não force a barra. Então, aquilo que nós chamamos a relaxação muscular progressiva, bem feita. E o senhor falou que às vezes coloca música clássica para fazer evocação e ajudar os outros. Não, porque às vezes você vê uma pessoa que você sabe o que houve, a época que é. Às vezes tem uma música que pode ajudar. Então, com isso, você, vamos dizer, amolece o bronze. É porque eu já vi o senhor cantando lá no Holociclo também, aí depois Foi. o senhor contou que mas isso é por causa do cara que estava lá. Então, para fazer rapport com ele, a gente faz, né? Você sabe, criança, por exemplo, você ainda não viu conversar com criança? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Sou doutor no assunto. Aqui na exemplologia, na página 26, Sim. Eu queria entender melhor assim a intensidade do mínimo para o médio e para o máximo. Assim, será Aí no caso da exemplologia, vamos dizer, elogio controvertido mínimo, a anti-apologia ambígua, duvidosa ou suspeita. Por exemplo, aquele do prefácio que o senhor leu aqui para nós numa tertúlia, aquele é qual desses tipos aqui? Aquele lá, o que você classificou? Vamos ver você. Agora, o falso encômio desconfortável, tendencioso ou contaminado. E o outro, o pseudo-louvor condenatório, corrosivo ou Eu destrutivo. acho que é o último, né? Porque Estou ele de pleno falava mal. acordo. É isso Tá. mesmo que eu pensei. Outra coisa, ele está aqui, ó. Você viu que está lá na bibliografia, né? Sim. Olha lá, página 5 a 9. Então tá, então um pouco mais suave, é o médio e um pouco mais ralo. Agora, né? veja, se você examinar aquele, ele é terrível porque
Não tem muita palavra negativa em nada, não há nada pejorativo, mas é só pejorativo. Eu lembro. O cara volta, você já sabe que a reação dele vai ser aquela. Agora, isso eu acho uma das coisas mais espúrias da natureza humana. Eu acho terrível isso. Pensa bem. Mas a pessoa não tem consciência disso. Tem, é lógico. Tem. Se ela tem 20% de consciência do mal que ela está fazendo, ela já é culpada. Bora. Nossa, mas colocar aquilo escrito num livro assim... Não, e outra coisa, a pessoa não raciocina que aquilo vai ser para sempre. Ela não vai desfazer aquilo. É um documento da autoburrice, né? Agora, outra coisa. O que é que acontece? Ela acha que ela é superior em inteligência a quem escreveu, a quem que ela está se referindo, ao dono do livro, ao outro que fez isso, ao editor e aos leitores. Ela é mais inteligente. Não, esse povo não vai ver nada disso que eu fiz. Você entendeu? A gente nunca deve subestimar a inteligência dos outros, a inteligência alheia. Tem sempre gente mais inteligente que a gente, que está vendo aquilo que a gente está fazendo. Essa pessoa precisava era disso. Uma pessoa que pensa assim é porque ela nunca encontrou alguém que desbancasse ela? Às vezes encontrou, mas a autoridade dela é tão forte que mandou calar. Passa daqui para fora. Como é que fica? Tem gente só no outro corpo e noutra vida para melhorar. São teimosos demais. E a teimosia, você sabe, é a maior demonstração de ignorância. É o burral do burrildo e o borrode começa pela teimosia. Quando você fala assim que é só em outro corpo, é porque aí vai mudar o ambiente? Não, porque a pessoa não vai mudar. Às vezes chegou numa idade que ela não vai mudar. Mas ela considera aquilo como uma coisa secundária, que não tem tanto valor. Mas quem garante perante que as coisas, porque ela tem outros interesses que para ela são muito maiores. Então, ela acha que aquilo é bobagem secundária. Mas nada garante que no outro corpo a pessoa vá mudar também, né? Não, eu estou falando. No outro corpo eu não falei qual. Ah. Pode ser daí 10 vidas, 20 vidas, o problema é dela. Tem lógica. É? A visão é terrível, né, dessa história, mas é o jeito. Né? O trabalho numa emergência, lá percebemos que certos plantonistas têm uma tendência a atrair paciente. Tem dia que o plantão fica barra pesada. Agora, tem outros que o plantão é beleza. Eu mesmo sou um pezão frio. Isso existe mesmo ou é bobagem? Só existe. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, começa a mexer com o estado vibracional e melhorar seu modo. Nunca chegue no plantão sem trabalhar com energia. E começa a limpar aonde que é que essas pessoas que são negativas que você vê, que elas funcionam. Vai lá naquele lugar e joga energia positiva. E outra coisa, com o passar do tempo, você mexendo com o estado vibracional, você vai dominar o encapsulamento. Com encapsulamentos, todos os seus plantões vão ser paradisíacos. Há alguma razão para ser dupla evolutiva? Não pode ser mais pessoas de uma vez evoluindo? A monogamia é a única relação cosmoética? Olha, na minha terra existe um negócio que é o seguinte, tudo que aparece aqui tem razão. E a gente discutia, até o apêndice, o seco, ele deve ter razão. Muita coisa a gente não sabe, mas ele tem. Então, se apareceu aqui, tem razão. Então, vamos pensar, se tem sexo, é para usar. Deve ter sua razão. Agora, não vem ainda direito com as instruções de uso, as instruções de uso. Então, a gente tem que ver na bula como é que o sexo funciona. Agora, então, a gente chega à seguinte conclusão. Tudo indica, do jeito que foi feito aqui, que tem macho e fêmea, que é para esse povo se entender. Então, a partir disso, a monogamia parece que está determinada pela própria vida, não é não? Tem alguma coisa superior a isso que a natureza indica? Não é a monogamia? Outra coisa, ninguém tem 2 membros sexuais, só tem um. Quando tem 2 membros, é considerado hermafrodita, é a pior coisa que tem. O cara é um monstro. É uma teratologia. Então, veja, cada um tem um que é para se defender e ver como é que fica. De modo que a monogamia, a única relação cosmoética, não é bem só a monogamia, é a heterossexualidade.
Poderia detalhar sobre a música Chanson de Matin, seu autor e se há relação com a conscienciologia? Olha, o seu autor é um inglês chamado Elgar, E-L-G-A-R. Agora, o que se passa com ele? Ele era um cara também belicista. Ele escreveu uma série de marchas que são brabas em matéria de militarismo. Mas agora, ele, além da Chanson de Matin, ele fez outras músicas, compôs outras músicas de alto nível nesse sentido. O problema é só procurar. Aonde você está, chega aonde é que tiver, tenha o Blockbuster ou qualquer coisa nesse sentido, e procure lá que tem. Elgar, você vai achar. Chanson de Matin. Chanson de Matin quer dizer canção da manhã. Tem dele, tem canção da noite, canção da tarde, várias canções. Essa aqui é que a gente fala mais, que é muito conhecida. Dizer que Sócrates é o pai do princípio da descrença é um elogio controvertível? Tudo que sei, que nada sei. Sim, até um certo ponto é bacana, mas olha, falou do processo, do passado e da autoria das coisas, sempre fica controvertível, né? Eu deixo isso à conta. Viva Sócrates e viva o princípio da descrença. E tudo que eu sei é que eu nada sei. Estou fazendo uma força danada para ver se pelo menos o nada, eu sei o que é nada. Atualmente eu tenho dificuldade para saber o que é nada. É possível construir uma música clássica que seja integralmente mental somática, como a existente nas Comunex, e na qual utiliza somente as 12 notas do sistema temperado? Ainda nesse contexto, em termos assistenciais, é possível criar hoje uma música mental somática gerada a partir da combinação ritmo, timbre e altura? Fala assim, olha, eu não sei, mas tenho um palpite básico lá dentro de mim, usando a palpitometria e o achismo. Tudo é possível. Depende aí do jeito da pessoa saber juntar os sons. Esse negócio de som é uma coisa perturbadora. É uma das coisas mais sérias que tem. Eu mesmo falei aqui que a música, em matéria de arte, é uma das coisas que mais mexe com a consciência. Por isso que chamava a música divina, que não sei o quê, gloriosa, que é a música clássica, que é a arte divina, a arte gloriosa. Então, isso tudo aí, eu acho que é possível. Agora, vou dizer também o que eu acho além disso. Eu acho que daqui a alguns séculos nós vamos ter música clássica melhor do que todas que já foram feitas e levadas pelo mental soma. Porque a gente vê isso nas Comunex avançadas. Então, é um negócio de trazer de lá para cá. Até o momento, eles têm trazido só mais ou menos. O bom mesmo, o bem bom, eu acho que ainda não chegou, não. Ainda tem coisa para vir. Não tem muito lugar que a gente vai e vê. Uma vez, vocês sabem, eu vi uma música e eu estava fora do corpo, foi dessas que, na época do Chico, da minha mãe, eu saía do corpo às vezes à tarde, porque tinha trabalhado demais, e às vezes saía do corpo. E eu cheguei num ponto que vi uma música. E vi e comecei, a minha mãe estava presente, eu comecei a assobiar e a solfejar a música. Ela falou assim, não, espera que eu vou passar aí. Ela passou para a pauta. Depois vieram as freiras, ficaram encantadas com a música, levaram para a Europa. Eu nunca mais vi a música nem nada, nem sei como é que... Agora, a primeira coisa minha, eu não confio em mim que captei essa música. Sei lá se eu não ouvi isso, porque música é uma coisa muito difícil. Agora, a música era uma melodia, nível clássico, alto nível, vários, entende, passos nela, aquele negócio todo que tem, vários compassos, etc. Tal, e certinho. Minha mãe falou, olha, isso aqui é música clássica, o negócio está dentro dos conformes. Eu falei assim, minha mãe, isso está igualzinho ao Alexandrino. Ela sabia o que era. Você sabe o negócio do Alexandrino comigo. Eu tinha 13 anos e eles deram aqueles lápis com a porção de papel para todo mundo ver se quem é que era psicógrafo. Aí vem um cara, me pega lá e começa a escrever quando eu vier o Alexandrino. E estava perfeito. E outra coisa, eu nunca tinha levado esse negócio da poesia Alexandrino a sério. Eu tinha 13 anos. Eles foram estudar, não, está tudo certo. As rimas, o hemistíquio, os terceiros, está perfeito. Alexandrino perfeito. Como é que é isso? Você leu em algum lugar? Eu falei, eu vou ler um troço desse. Aí eu fiquei besta, falei assim, bolas, psicografia pode me ajudar no estudo. Deixa eu tirar partido disso, vou fazer negócio. Bolas, isso é o máximo. Aí eu comecei a ver, entrava lá no negócio, o cara está estudando biologia. Eu falei assim, qual foi o biólogo do passado que a gente pode fazer evocação? Que ele vem aqui.
Depois eu cheguei a ter alguns resultados positivos. Mas depois eu deixei, que eu falei assim, não tem jeito, o jeito é a gente estudar mais mesmo. Porque eu trabalhava demais e tinha que estudar ao mesmo tempo. E tinha as aulas. Então, mas agora, você sabe, eu não posso dizer não, porque os amparadores me ajudaram. Teve uma prova que eu fiz, já estava no curso superior. E era o dia que eu tinha que ter socorrido o negócio, tinha dado um incêndio lá dentro do laboratório, e eu não podia a aula, perdi a aula. E depois disso, as coisas passaram, aquilo atropelou, passei um período difícil. Chega lá, o cara pede justamente o tema daquela, fala assim, bora, mas ó, eu não tenho culpa disso, não dá. Aí eu comecei a sintonizar, não, viva Alexandrino, vamos ver o que a gente faz. Fiquei firme lá, daqui a pouco começaram a vir as ideias. Eu vi, ó, essas ideias estão bem concatenadas, deixa eu pôr tudo. Escrevi 9 páginas em papel almaço e dei pro cara. Agora, é uma loucura, né? Eles não davam as provas para a gente, mas me deu uma vontade danada na ocasião de pedir a prova para ele. Mas eu não fiquei com ela. Agora, eu sei que eu contei a hora que acabou. Eu não queria nem deixar a carteira que eu estava estudando no negócio. Já estava para acabar, para entregar, para bolas. Sabe tirar. Se tivesse um jeito de tirar uma cópia disso, como é que eu faço? Mas eu entreguei, não teve jeito. E ganhei a nota, né? O mais importante era isso. Então, essas coisas existem. Entende isso? Agora, você sabe, isso aí eles quiseram me mostrar que a psicografia, que eu podia confiar nas coisas, como é que era. É igualzinho aquele cara do Dr. Inácio com o jogo do bicho. Que eles falaram assim, ó, dia sim, dia não, nós vamos te dar um número e você vai ganhar. Você não pode usar esse dinheiro para nada, tem que fazer assistência para a casa tal, com isso, assim, assim. Ele ganhou os 3. Aí ele começou a admitir que tinha algum processo da comunicação. Agora, isso é o cara incorporado, pela psicofonia. Era o logogrifo. Logogrifo que era o nome dele. Mas era o nome dele. Parecia ser um negócio enigmático, logogrifo é enigmático, né? Mas ele gostava dessas coisas, logogrifo. Ele se comunicou com o doutor Inácio. O doutor Inácio falou, olha, Paulo, desde esse dia, as sombras amigas, eu admito isso. Porque ele estudou medicina, aquela coisa toda, ele não admitia com o processo dele de psiquiatria, de modo algum. Depois disso, ele escreveu uma série de livros, Novos Rumos da Psiquiatria, tem tudo lá embaixo. Agora, foi o logogrifo com o jogo do bicho, que deu um tabefe na cara dele. Ele, bolas. Foi aí que ele começou a fazer a biblioteca, que eu li depois, né? Comprou muito livro, porque ele queria ler aquilo, ele não tinha tempo, atingia gente demais. Ele era um médico, durante muito tempo, ele era o único psiquiatra lá na área toda, e com já um hospital, né? Era um problema. Mas é a mesma coisa. O negócio do doutor Inácio é igualzinho ao meu caso, com a prova, entendeu? Agora tem mais, né? Tem mais. É igual aquele caso, por exemplo, que eu estava instalando o consultório e eu tinha doado todas as minhas coisas. Estava devendo todo mundo, né? Devendo um monte de coisa para instalar o consultório. Aí, no fim, já estava tudo, ainda precisava de arranjar algum dinheiro lá para o negócio. Eu vou passando na Barata Ribeiro, quando um cara me chama lá com o negócio da loteria. Eu falei assim, bolas, peraí, deixa eu ver. Aí eu recebi aquele banho de energia. Cheguei lá, passei a mão assim, falei, me dá isso aqui. Então, quanto que é isso? Então, os meus últimos dinheiros que tinha, depois fui a pé para casa. Passaram uns 3 dias, eu tinha esquecido daquilo. Quando os caras falaram o negócio da loteria, eu falei, opa, eu preciso lá ver o que é. Cheguei lá e ganhei aquele dinheirão. Dentro daquele esquema com os negócios que eu tinha comprado, que eu não comprei o bilhete inteiro, mas comprei vários Gasparino, que chama aquilo, aqueles pedaços. Eu ganhei praticamente, dentro daquele trecho lá, era o 2º prêmio. Anota. Acertei os troços todos. O cara falou assim, o senhor, doutor, precisa de vir julgar. É impressionante o modo que o senhor julgou e o modo que o senhor ganhou. Aí você entra ali. Você não sabe o trabalho que dá isso. Isso tudo aconteceu. Tem coisas que às vezes acontecem. Agora, esse dinheiro, eu apliquei tudo lá da tal maneira, depois fiz distribuição de um monte de coisa. Para compensar, porque eu pensava sempre no Inácio Ferreira. Como é que fica? Doutor Inácio. Já levar em consideração. Então eu acho que na vida você pode ter interferência para tudo. Por isso que eu acho.
Até certas doenças podem ser curadas. O problema todo é que não se cura porque não há mérito. A primeira coisa que tem que ter é mérito. Se não tem... Antes foi falado na evolução e naquela pessoa que disse nem tanto. Como é que a gente poderia ajudar melhor uma pessoa que está no momento evolutivo bom, né, considerável, a partir dos fatos? Como é que a gente pode ajudar sem fazer estupro consciencial, tendo um limite do direito da outra pessoa? Uma pessoa dessa a gente tem que ponderar. Mas às vezes não adianta, porque ela tem outros interesses que ultrapassam aquilo do momento. Então tem que deixar. Com o tempo, ela amadurece. Agora, depois que passa alguns anos, você chega e fala assim, você lembra aquele dia que você recusou fazer isso? Eu já falei isso com uma pessoa no estudo. Hoje, a pessoa está bem entrosada, está caminhando bem, já não pensa. Não, eu quero progredir, mas não tanto. Você está entendendo? Então, ele não queria responsabilidade, né? Hoje ele já admite essa responsabilidade, a pessoa está trabalhando conosco. Não, porque às vezes eu fico pensando assim, vale a pena estar junto e tentar, né, ajudar mais. Quem tem gana. Mas não até te que engana. ponto é... Fique com quem tem gana de evoluir. Tá certo. Esse é o caminho. Agora, ficar com a pessoa que não quer nada é um perigo, é um empata. Tem gente que chega perto e empata tudo, paralisa, dá aquela estagnação. Parece que deu uma ruína de uma hora para outra. Tem gente assim, você sabe. As psicosferas têm muita reação, né? Elas são muito específicas, né? Tem que pensar. E há pessoas que realmente são empatas. Não há dúvida sobre isso. Professor Valdo, aqui. Tá. Dentro da definição, você colocou que elogio contravertível é um julgamento, tá? De pessoa, ideia ou realidade. E aí a pergunta é, qual é a medida mais profilática no combate do julgo às pessoas, às outras pessoas? A gente deve julgar sempre. Agora, a primeira pessoa que você tem que julgar é você. Eu sou contra essa bobajada de coisa. Não julgo para não ser julgado, que não sei o quê. Não tem nada disso. Eu aprendi muito, que eu já mexi com o processo de jurisprudência no passado. Se nós não tivermos juiz, como é que vai ter lei? Como é que vai ter concórdia? Como é que vai ter paz? Como é que vai ter equilíbrio? Como é que vai ter progresso? Como é que vai ter ordem? Não vai existir. O julgamento é uma necessidade. Agora, isso chama juízo crítico, e juízo autocrítico, e juízo heterocrítico. Eu sempre achei que isso deve ser feito. Se uma pessoa não julgar ninguém, então, como é que fica a vida? Isso é anomia. Isso aqui vai virar o quê? Casa de Horácio? Como é que você vai fazer lei se não houver julgamento? Ô Jane, não tem jeito, né? Não tem saída. Dentro dessa linha, é sempre uma coisa que eu pensava. O julgamento, então, é um ato de raciocínio, não tem problema nenhum. O problema é o veredicto. É isso que a gente tem que tomar cuidado para não ser peremptório. E o veredicto tem que pensar muito, porque às vezes 1 minuto pode mudar todo o esquema. Mas... A cronímica no veredicto é muito séria. Mas o resultado de um julgamento acaba sendo, até certo ponto, um veredicto. Só que a gente tem que ter aquela amplitude de pensamento. Tem que saber como né? é que é. Mas agora, por exemplo, se a pessoa procura ver o bem de todos, que aconteça o melhor para todos, ela nunca vai errar muito. Ela sempre vai. E outra coisa, se ela não julgar, como é que faz? Por exemplo, eu chego com uma requisição para você, ou para oferecer alguma coisa para você. Você tem que julgar o que eu vou fazer, porque às vezes eu estou querendo lavar dinheiro com você. Eu posso estar mal intencionado. Você tem que fazer o quê? A omissão super. Como é que uma pessoa vai fazer omissão superavitária se ela não tiver juízo? Ela tem que ter o juízo do juízo. Ela tem que ter um alto juízo crítico para ela ver o ajuizamento daquela condição. Porque senão como é que ela vai ter a omissão super? Como é que ela vai tirar o corpo fora disso? Então, tudo na vida tem juízo. É assim que eu penso. Fala qualquer coisa aí que tem que ter juízo. Tudo você pode ajuizar, é o ajuizamento.
Isso é um questionamento que é também um julgamento. Não tem jeito. Você acha que tem lógica isso? Tem lógica? É. Agora, vamos Muita pensar lógica. isso e aplicar a tudo. Não é fácil. É que existe muito ranço religioso em cima dessa questão Não, de julgamento, mas esquece né? esses lances religiosos, essas coisas todas, senão ninguém vai entender nada. Você sabe, religião é um ranço danado dentro do processo todo, que vem do passado de tudo. E vem desde que o homem é homem, que a mulher é mulher. Então, nós temos que começar a pensar com lucidez, prioridade, racionalidade, retilineidade e pensanização. Ver a coisa com lucidez, clara, autolucidez. Clarificar o processo. É o discernimento. Olha lá, avertismo consciencial, autoconscientização multidimensional, autodesassedialidade, autodiscernimento, autopesquisa, autoorganização, cosmoética, cosvisão, domínio energético. Uma pessoa, por exemplo, a maioria ainda não tem, não para pensar. Por quê? Não faz estado vibracional. A pessoa não reconhece que o domínio energético é importante. Tem muita gente aqui ainda assim. Pode falar. Professor, o uso do elogio controvertido, de certa forma, não seria pela própria definição, uma falta de inteligência evolutiva devido ao rabo preso? Todo erro nosso é falta de inteligência evolutiva, em tese. A inteligência evolutiva é a... Toda omissão negativa nossa é uma falta de inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva seria a mais prática, de certa forma, das inteligências? É a soma inteligência que o serenão tem dentro da serenologia. É a inteligência que o evolucionário já tem em ponto menor, dentro da evolução. De certa forma, é aquela que o senhor fomenta que quer adquirir já aos 5 anos de idade, na próxima vida, aos 3 aquilo é a anos. lucidez. Mas não é para a de gente chegar nisso. Para saber aplicar a inteligência evolutiva. Com lucidez, você pode aplicar a inteligência evolutiva. Não adianta eu falar para você toda a teoria da inteligência evolutiva. Se você não tiver lucidez para saber vivenciar isso, o que adiantou? Outra coisa, muita gente aqui já deve ter contato com o Serenão, por exemplo, há 6.000 anos, 6 milênios. E o Serenão falou isso tudo que nós estamos falando aqui, dentro daquele contexto da pessoa. Mas a mentalidade era pequena, o mundo era menor, uma opção de coisa. Aquilo entrou aqui, saiu aqui, a pessoa nem fixou a ideia. E acabou. De modo que muitos de vocês foram serenizados e foram desserenizados. Veio o negócio, a ideia toda da serenologia, vocês nem estão aí. Ficou por isso. E a coisa está aí. E assim nós fomos nos embalando pelos evos, pela fieira do tempo. Eu estou falando agora poeticamente dentro do processo, que é para serenar a coisa, porque senão piora, né? Tem que passar um açúcar aí no morde e assopra, porque senão está danado. Tá certo? Gente, o que é? Tem mais alguma coisa desse elogio controvertido? Alguém fez a revisão aí do texto? Eu queria perguntar uma coisa. E assim, ó, o senhor falou há pouco aí, de vez em quando o senhor fala, né, que o pessoal que fez intermissivo é um gênio, né? É. E aí tem essa frase... Não, mas em relação com esse mundo que está aí, o que você acha? É gênio isso que eu ou queria não é? entender. Vem cá, no duro mesmo. Vocês não são gênios perante essa média que está aí? Agora, nós não somos maiores, tem gente muito melhor do que a gente. Mas essa média que está aí, e eu não estou falando dos preá, nem raposa, nem nada disso, falando de gente. Então, pela frase enfática, a gente tem que sempre que aprender uma lição com tudo que a gente ouve. Então, é isso que a gente tem que aprender. Que é relativo... Qual é o episódio de convivialidade? Então, quando o senhor fala que o intermissivista é um gênio, a lição que a gente tem que tomar é essa. Você já tem ideia disso. Agora, muitos são gênios aqui, né? Mas não quer vivenciar e nem assumir a genialidade. Não querem por quê? Porque não quer ter responsabilidade. Estão empurrando com a barriga. Entendendo? A verdade é essa. Então, a pessoa não quer assinar embaixo que ela tem alguma superdotação, é porque ela não quer assumir aquilo, porque ela tem que honrar aquilo. A coisa mais difícil que tem é daí em diante. É o processo
posterior, a posterioridade da coisa, o a posteriori. O que seria honrar com isso? Ué, se você é gênia e você vai cometer uma besteira aí de uma pessoa estulta, como é que fica? Onde é que fica a sua cara? Não, onde é que fica a sua cara? É aquilo que em inglês a gente fala, lose face. Perdeu a cara, não tem mais nem cara. Vai colocar a cara onde? Debaixo do tapete? Quer dizer, saber tem preço, principalmente posteriormente. Não é bem na hora, não. Você pagou uma coisa para você saber, você gastei um monte de dinheiro, isso não é nada. O problema é depois, o que você vai usar com aquele saber? É uma sabença. Você vai fazer aplicação em quê? Isso é que é o duro. Professor Valdo, naquela lista que a Cristiane vai fazer, que a gente tem que dar uma especialidade, é melhor dar uma especialidade assim, de tema de pesquisa ou alguma coisa que a gente tem que ser a especialidade mais adequada para a performance, o desempenho e a competência da pessoa. Então, por exemplo, assim, no meu caso, eu coloco lá ajudar a pessoa a Você escrever é muito livro. boa para examinar os processos das pessoas. Você não participa muito da conscienciometria. Aí você tem mais tino, nariz, sabe cheirar mais as coisas que a maioria aí. Agora, eu vejo, você precisa só de analisar bem a pessoa. Quando se analisa, quase sempre você ressalta aquilo que há mesmo, real. Então, esse processo seu, aqui não é todo mundo que é assim. Você tem isso. Isso aí tem te ajudado demais. Você cresceu na opção de coisa, inclusive, está crescendo nas questões parapsíquicas por causa disso. Agora, outra coisa. Eu sei que a vida toda isso te deu problema. Porque uma das coisas piores que tem é a pessoa ver como é que as outras são. E você tem problema disso todo lado, inclusive na própria família, o tempo todo. Agora, veja o seguinte. Dá um jeito de você assumir isso aí. Você vai ajudar todo mundo. Porque você sempre viu isso. Como você já está cheio de cicatrizes, os resultados disso, você sempre começou a ficar calada. E eu estou te incentivando esses anos todos para você começar a falar. É verdade ou não é? Porque sempre ela se escondia. Ninguém dava valor pela situação dela, porque ela não aparecia, uma sombra. Mas agora, quando ela vê a coisa, é em cima do lance. Outra coisa, do povo todo que tem aqui, você é uma das melhores pessoas para se comunicar oralmente e se comunicar graficamente. Graficamente, você é tão boa igual a ela. Você tem facilidade. Outra coisa que vocês duas têm. Vocês têm facilidade para escrever assim no corrente. O negócio é fluente. Isso não é fácil. Está entendendo? Vocês não têm inibição. A coisa vai... E a maioria está tudo certo. Mas aí... Então, isso também é uma coisa séria na sua comunicação. Você veja, é por isso que seus alunos gostam de você, te perguntam, têm confiança com você, por causa dessas coisas todas. Pois é, não, mas isso, você quer, isso que eu estou falando, pior do que isso. Mas aí na lista... Isso é mais sério, esse dela. Agora, veja, o principal trafor dela, nunca ninguém viu muito aqui. Que é justamente esse. Ela examina uma coisa e vai aonde dói, ó. E põe o dedo na ferida. Isso é terrível. Agora, ela está aprendendo, está amadurecendo a saber fazer isso, sem criar aquele negócio, para não invadir a boca. Não faz marola, porque senão entra. Ela está aprendendo isso, que é o outro aspecto da situação. Mas aí, então na lista da Cristiane eu ponho conscienciometria? Mas eu nem sou especialista no conscienciograma. Ela faz outro conscienciograma. Ela faz. Não, você, por exemplo, você pode colocar uma coisa, você faz análise de consciência. Tá. Você é boa. Uma outra pessoa que é aqui assim, boa, é a Malo. A Malo também é boa nisso. A Gisele também é boa. Mas agora a Gisele é muito moça. Elas aqui já estão mais. Mas então vai ser... Agora, desse povo todo, ela tem mais acuidade devido ao processo de paranormalidade. Ela vai onde dói. Mas então não vai ela ser vê fácil. nuances do processo parapsíquico, a maioria não vê nada.
Está muito longe. Ela veio. Agora, veja, eu mesmo incentivei a ela para escrever tudo que eu falava, esse negócio todo, que é isso, e ampliar. Hoje ela já está, quanto tempo você está escrevendo minhas coisas aí? Quantos anos? Isso ajudou demais a ela. Ajudou na Agora, memória. o que eu vejo é o seguinte, ela tem agora que desovar. Entende? Mas aí que tipo de serviço que eu vou prestar quando eu Não, colocar você já está o nome? começando. Vamos começar por esse. É bom você participar das tertúlias, ver essa opinião, olha onde é que é, olha as nuances que estão escapando daquilo que eu falo, que você às vezes vê. Ela vê coisa que eu devia de falar, que eu deixei escapar. Ela vê as minhas deficiências. Você está entendendo? Mas aí, Mas não é só minha, não. A lista da Cristiane, quando chegar alguém, aí vai indicar para a pessoa vir falar com a gente. É. E aí, mas eu tenho que fazer o quê, assim? Você vai ver o que é dentro do seu desempenho, o que você pode ajudar aquela pessoa. Por exemplo, até escrevendo um livro. Sobre aquilo você pode falar, isso e aquilo, fazer uma análise da personalidade, o que é que se passa, por que é, onde é que está o erro. Eu tinha pensado Você hoje já colocar tem. livro. Olha, ela fala esse negócio, mas em matéria de consciência OBT, ela sabe, matéria de limites, ela é doutora no assunto. Eu estou falando, eu estou abrindo o jogo com ela, porque a sempre nunca deixou eu falar nada dela aqui, muito. Eu passo por cima. Mas ela precisava disso. Agora, com esse processo desses consultores, nós temos que colocar a genialidade de vocês, ou pelo menos assim, as potencialidades, fora. Tem que mostrar para a gente ajudar uns aos outros. Porque senão todo mundo aqui vai ficar enrustido. Que negócio é esse? Tem que sair do armário. Vamos enfrentar essa situação. Você está entendendo? Você é uma das clássicas aqui dentro, que é fechadinha. Ela estava dentro de uma emparedada. Não, mas isso é porque eu estou incentivando há quanto tempo? Eu sei do meu trabalho. Isso é resultado meu. Desde o Instituto. Mas é sempre quando assim. fala, né? Quando fala. É sempre assim. Mas vem cá. Ela tem que analisar as pessoas para ajudar, não é para desancar nem para acabar com ela. Não é para marretar a cabeça da pessoa lá. Não é isso. Ela sabe disso. Agora, o problema todo é esse. Esse processo, vamos dizer, de uma análise pontual, que você é boa, isso tem que ser levado para frente. Examinar. Agora, se alguém falar qualquer coisa a seu respeito, você pede para fazer uma análise sua. Faz uma cariação intelectual sobre o seu caso. Chega e fala assim, me examine, vê o que vocês querem. Vamos examinar. Então, por exemplo, as pessoas podem chegar e apresentar para elas determinados contextos. Que é igualzinho uma magistrada. Vocês estão entendendo? Igual uma magistrada. Dá para ela. E vê o que é que ela vai pensar. Quais são as hipóteses que ela tem. Analisa se tem interesse. Se tem lógica, se tem racionalidade. Pronto, acabou. O que a pessoa é, ela é. Acabou. Quanto a fato, não adianta a gente brigar. Você não tem nada que ficar com medo de nada, nem com nada. O negócio é enfrentar a situação. Mas aí, professor Valdo, se nem eu não tinha pensado nisso, tinha pensado que se eu colocar Vou Viagem Pensou no livro... é muita pressão que você recebeu na sua vida inteira, de repressão e outras coisas a mais, que não permite você falar um ai. E outra coisa, isso é criação de vocês. Você sabe que você teve isso. Eu sei. Mas aí, será que todo mundo que na CCCI vai ter mais facilidade de achar, assim, o que a pessoa coloca nessa lista? Olha, o ideal seria fazer isso com todo mundo, né? Uma cariação intelectual. Não tem nada de emoção, não tem nada sobre erro, não. Pelo contrário. É para examinar o problema da conscienciometria, os trafores dela. Isso aí é o máximo. Sob certo aspecto, é o que está sendo feito nesses cursos todos de vocês. É uma cariação intelectual. É uma cariação evolutiva. Fala, João. O Valdo, isso aí seria uma definição do mater pensene da pessoa, no caso? Né? É o que ela realmente faz e tem aptidão para fazer, né? Que vem desempenhando. Então, veja, é um trafor básico dela. Isso pode estar junto, ou é o mesmo, ou é a base do mater pensene. Vem cá.
Você que é o companheiro da Kátia, você diz, você está de acordo comigo? Como é que você acha? Não, eu acho que é isso, porque a gente em casa tem assim, agora está muito tranquilo, mas a gente teve muitos debates, porque ela já te passou a várias rasteiras. Não, com certeza, mas a questão... E dá até pena de você de vez em quando. A questão toda é que a gente em casa debatia muito, e ela às vezes não falava fora. E ela sempre foi muito... Eu falei, você tem muita energia, você engole se você quiser, você tem ideias, por que você não fala, né? E a gente, no caso, a gente ela tem podia percepção à fazer distância, uma porção de coisa muito forte. O processo de percepção dela realmente acontece. Ela tem um processo bem parapsíquico, bem definido. E outra coisa, ela às vezes é capaz, uma coisa boa nela, isso aí eu não falei até agora, é o seguinte, dentro de um contexto complexo, ela às vezes vê 4, 5 coisas simultaneamente e não se perturba com isso. Isso é sério. Eu já te falei, você tem que pensar. Ela vê várias coisas, tal, vê as conotações das coisas e não se perturba. A maioria do povo está tudo no primário. Está vendo só o primeiro passo. Ela já está 1 quilômetro lá na frente. E outra coisa. Tem que usar uma mordaça às vezes, não pode falar nada. Agora, ela tem aprendido mesmo comigo, porque eu não falo para ela só para falar, não. De vez em quando eu falo assim, ó, bicho calado, bico calado. Não é? Tem que ficar quieta, porque não dá, não está na hora. Tem que esperar. É a vida. Agora, gente, eu acho que seria bom a gente saber o seguinte, alguém fez a revisão aí do texto? Não? Nada? Você quer falar, Cláudio? Fala. Ontem a gente conheceu um rapaz pobre que ele passou no vestibular de medicina, né? A minha ideia é trazer ele para conhecê-lo, mas ele não é o momento dele vir. Então eu levei hoje no meu curso do Senai, ele deu o exemplo dele para os alunos do Senai, foi muito bom, teve contrafluxo, né? E a gente queria saber como é que é a melhor forma de ajudá-lo, assim, de estudar, Hoje, às 5 horas, no posto de saúde do Jardim São Paulo, a gente vai bater um talk show com ele lá. Quem conheceu ele foi o Alexandre Carlone, que é um médico que está fazendo um trabalho excelente no Jardim São Paulo. Aí eu queria ver como é que a gente pode ajudar. Ajuda o rapaz, a primeira coisa, ver o que é que ele precisa para poder estudar. E arranja a infraestrutura de estudo, o livro que ele vai ter que estudar, essas coisas. Vê como é que é isso. Calça o rapaz. Uma outra coisa, ele vive de quê? Como é que ele vai pagar essa faculdade? Ele passou no concurso São Miguel, vai trabalhar até agosto, vai entrar no segundo período, ele vai para Santa Maria. Então tá. Está encaminhado, ele não é bobo, não. Ah, então ele vai longe. Esse aí você pode deixar. Agora, a minha questão é como abordá-lo, porque é vontade de trazer ele aqui, mas eu não devo forçá-lo. Não, deixa, não força a barra, não. De qualquer maneira, ele é colega. E evangélico, hein? Colega. Vamos fazer força, porque estuda, tá bom. Se ele tiver mesmo essa cabeça que você está falando, ele vai se libertar de tudo isso. E vai arranjar asas mentais somáticas, para poder voar do espaço sideral. A gente deve levar ele à mídia? Devo levar ele ao jornal, TV? É o quê? Eu devo levá-lo ao jornal, à TV, para um programa de TV, coisa assim? Que eu tenho essa possibilidade de apresentar ele à máquina. Calma, se você também encher muita bola, às vezes você piora ele. Pois é, isso é medo. Se de saber, se você não conhece ele bem, tem que conhecer o temperamento. Para não inflar se o não, ego. dá uma de Ronaldinho, vai tudo por água abaixo. Pois é. Não foi preparado para o sucesso. Pois é. Tudo tem que ter uma fase preparatória. Quem é que vai fazer hoje? Hoje nós temos 13 dados.